Porque as nossas memórias são extremamente importantes. Existem coisas que nós queríamos apagar. Eu confesso que assim como tem dias que eu não posso esquecer, tem dias da minha história que eu gostaria de apagar. E todo mundo tem um dia, uma semana ou um mês que não gostaria de ter vivido na sua vida. Sim ou não? E sabe qual é a loucura? É que a gente não tem o botão de delete. A gente não consegue deletar. Pastor William, dentro do nosso cérebro, nós, seres humanos, temos uma capacidade de cerca de 1 milhão de gigabytes de armazenamento. Sabe o que é isso? Eu não sei qual é a sua geração, qual é a sua idade, exceto a jovem de 33 e o outro irmão de 45, 6. Bastante chão. O senhor sabia que mesmo que se o senhor quisesse esquecer algumas coisas, não é possível, a não ser que batam na sua cabeça e produzam um negócio chamado amnésia? Nós podemos, dentro do nosso cérebro, armazenar todos os livros que a humanidade já produziu. Você acredita nisso, que cabe dentro do nosso cérebro? Nós vamos guardando, mas a gente não é nem perto de inteligente de um computador. Já parou para perceber? O computador, em 1 segundo, ele busca. Eu vou te explicar o porquê. Porque existe uma diferença de armazenamento para processamento. Você armazena tudo, mas não processa tudo. No computador, o que processa é a memória RAM. Dentro de nós é as sinapses neurais, as conexões que encontram as informações. Então existem coisas que não são importantes e a gente lembra. E existem coisas que são extremamente importantes e a gente acaba esquecendo. Quer ver uma coisa? Eu me lembro de coisas que eu não precisava lembrar. Por exemplo, eu tenho 31 anos de idade. Com 15 anos, nós usávamos internet de escada. Os adolescentes de hoje não têm a mínima noção do que isso significa. Quem aqui é da época da internet de escada que entrava depois da meia-noite? Lembra? Eu lembro do número do discador do Pop. 30258300. Por que eu lembro isso? Eu não sei. Mas sabe o que às vezes eu me esqueço? Nome de pessoas. Já viu coisa mais terrível? Quando você encontra alguém que você conhece, você já teve com ela, você já conversou muito com ela, e a pessoa chega e fala assim: oi, tudo bem? Aí você fica assim: oi. A gente tem as palavras, os crenteiros que a gente usa. A gente fala: ô meu irmão, saudade, que a gente não viveu. É que a gente tem coisas que a gente não consegue processar. Em detrimento disso, tem coisas que a gente não precisava lembrar e a gente lembra. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque algumas coisas dentro de nós precisam ter ordens de prioridades diferentes. Dentro do nosso cérebro, dentro da nossa vida, algumas informações têm que estar acima de outras informações. E eu li um texto com você. E essa introdução é necessária para que a gente chegue aqui. João, capítulo 21, verso 3. Para você contextualizar na história. Isso é o final de um ciclo. É um final de uma jornada de 3 anos e meio de Jesus com os discípulos. Esse é um final meio que trágico, porque alguém que está comandando nesse exato momento esqueceu de algo extremamente importante e que não poderia ter esquecido. Então, quando eu entro nessa palavra, se eu entrar só aqui no 21 e não ter o conhecimento de tudo que se passou para trás, a atitude que me é apresentada de Pedro, voltando a pescar, não me diz muita coisa. Porque eu não tenho uma memória do que ficou para trás, do que aconteceu antes. Só que essa memória não é minha, essa memória é do Pedro, é ele que tem que ter. Então, para que seja pedagógico sobre nós aqui essa noite, eu quero voltar uma parte da história do Pedro, se você me permite. Vou sair aqui do final de João 21:3 e vou para o começo dos evangelhos. A gente resgata 3 anos e meio de memória, é bem rápido. A Bíblia vai dizer algumas histórias iniciais. As histórias iniciais dos evangelhos são o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é um marco para a história. A história de Jesus, ela mudou a humanidade para sempre. Tanto é que o nosso calendário é antes de Cristo, depois de Cristo. Nós somos depois de Cristo. Jesus mudou toda a história. Jesus nasceu, Jesus foi criado na Galileia. Aos 30 anos ele emergiu para o seu propósito salvífico, salvar o homem. Mas para isso acontecer, ele encontrou 12 homens, 12 discípulos. E ele não só encontrou, como eles o treinou para que dessem
sequência no seu trabalho. Todos os momentos, o que Jesus está fazendo é gerando discípulos e que continuassem a obra dele. Isso é muito simples de lembrar, fácil, você não pode esquecer. Aí agora, vem uma coisa: os discípulos que Jesus escolheu. E os discípulos que Jesus escolheu, se você ler sobre os 12, você fica impressionado com a diversidade de pessoas diferentes que Jesus escolheu para andar junto. E eu confesso que nós não faríamos nada nem perto do que Jesus fez. Eu não faria. Se eu fosse escolher 12 pessoas para andar comigo, eu provavelmente escolheria 12 pessoas exatamente igual a João. Tudo bonzinho, gente boa, calminho, humilde, carinhoso, crente, top. Não, Jesus não escolheu 12 João. Jesus escolheu João, Jesus escolheu Pedro, Jesus escolheu Judas, Jesus escolheu Tomé, Jesus escolheu Natanael. E se você for ver os defeitos de cada um, as qualidades obviamente também, mas você vê que não tinha por que Jesus fazer isso na nossa concepção. Mas o que me interessa aqui não é João, Natanael, não. O que me interessa aqui é o Pedro. E a forma com que Jesus encontrou Pedro é importante para essa palavra. Foi assim: Jesus, ele estava preparando para ministrar uma palavra. A palavra, pregando a palavra. E a Bíblia diz que a multidão apertava. Só que Jesus estava na beira do mar. Mar atrás, multidão à frente. Nisso chega um pescador fracassado. Olha só. Pedro já tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pescado absolutamente nada. E eu não estou falando de João 21:3. Eu estou falando do início da história dele. Ele já tinha passado a noite inteira pescando e não pescou absolutamente nada. Ele não alcançou lucro no que ele fez. A crise não estava só sobre Pedro, a crise estava sobre toda a pesca. Então ele vem, ele já está lavando as redes, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, me permite usar a tua embarcação? E Pedro autoriza Jesus a usar o barco dele para pregar o evangelho. Pedro afasta o barco da margem e Jesus prega uma palavra. E Pedro está aqui, sentadinho no barco, assistindo a palavra, pregando a palavra. Eu não sei você, mas isso aqui para mim é muito doido. Imaginar o privilégio do Pedro ouvindo a palavra a partir da própria palavra. 3 irmãos, entendem o que eu quero dizer assim? É que um dia isso aqui vai acontecer. Não dá para crer na Bíblia numa parte, ou você crê nela por inteiro ou não adianta. A Bíblia que eu creio que ela é inteira, ela diz que um dia isso aqui vai se repetir de novo e nós vamos ouvir a palavra da palavra, só que agora ressuscitados em glória com Ele na eternidade para sempre ao seu lado. Aleluia. Se eu fosse você, eu disse assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Afinal de contas, nós não pregamos dele para morar aqui para sempre. Nós pregamos sobre ele porque um dia o encontraremos. Passagem, eternidade. Mas eu quero que você fixe na memória do Pedro. Se eu for muito bem hoje, olha só, se eu for muito bem, se eu usar os exemplos corretos e Jesus me usar, talvez ano que vem vocês ainda lembrem do que eu preguei. Talvez. Mas vocês não vão lembrar da mensagem inteira. Vocês vão lembrar daquilo que mais marcou vocês. Agora, para pensar o seguinte, que comigo, para dar errado, é muita coisa que pode acontecer. Agora você imagina que com Jesus não, é a perfeição em vida. Então Pedro está sendo impregnado de uma memória que nunca mais vai ser esquecida. Aquilo está entrando no Pedro. Pedro está no barco, ouvindo Jesus pregar, só que tem um negócio, lembra? As redes do Pedro estão vazias. As redes dele estão sem nenhum peixe. Ele poderia, eu imagino, William, porque eu sou assim, eu não sei se o senhor também é, de você estar num lugar, mas a cabeça às vezes está em outro lugar, preocupado. Eu não quero que você esteja aqui hoje assim de noite. Amanhã tem boleto, deixa os boletos amanhã. Mas você já viveu isso? De você estar num lugar de corpo presente, mas a sua cabeça estar em outro lugar? Eu não quero imaginar que talvez possa ter acontecido isso, mas existe a possibilidade de Pedro estar dentro do barco, mas a cabeça dele está assim: o que eu vou levar para casa? Não tem peixe, não tem nada, acontece comigo, eu não consigo, sabe? Bom, mas tudo bem. A Bíblia diz que um milagre está vindo sobre a vida do Pedro.
Quando Jesus terminou de pregar, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, você pescou alguma coisa? Obviamente Jesus sabia da resposta. E aí Pedro disse para Jesus: não, Senhor, eu não pesquei nada. Aí Jesus disse: então, Pedro, pegue as redes, volte para o mar e jogue a rede para o lado direito. Eu fico imaginando assim algumas coisas, porque para mim eu preciso fazer esse exercício. A interpretação bíblica ela é necessária, e a imaginação de tentar contextualizar naquele momento o que foi a cabeça de Pedro, porque Pedro já tinha lavado as redes, Pedro já tinha abandonado o ofício da pesca acontece de noite, e Jesus havia mandado ele de dia voltar a pescar. Aí eu imagino Pedro assim: tá bom, né? Tipo assim, se o senhor está mandando, tu é famoso aí, todo mundo está te vendo aqui, eu não vou te dizer não, né? A cabecinha do Pedro. Tá toda essa multidão aqui para ouvir o senhor, aí o senhor está dizendo que é para eu voltar a pescar, eu não vou, vai ficar meio chato. E aí o Pedro pega a rede, coloca dentro do barco, volta para o meio do mar, debaixo de uma palavra, joga a rede para o lado direito. Imagina, Pedro pegou a rede, jogou para o lado direito, e quando foi puxar a rede, descobriu que na rede tinha uma palavra, tinha peixe na rede. A Bíblia vai dizer que era exatamente isso que tinha na rede: peixes, muitos peixes. Naquele dia, uma memória foi impregnada no Pedro. Ele tem uma palavra. Ele tem palavra. Eu não sei quem tem filhos aqui, mas nós que temos filhos, nós criamos memórias nos nossos filhos o tempo inteiro. Aliás, hoje é uma fala bonita isso, criar memórias dos filhos. Então, tudo que Jesus fez e faz e fazia aqui com os discípulos, ele estava criando memórias. As memórias são muito importantes. Então agora Pedro joga a rede, e quando Pedro vai puxar, Pedro descobre que tinha peixe. Então tudo que ele ouviu aquele homem falando, agora está realidade acontecendo. E ele volta com a rede cheia de peixes para a praia, e a Bíblia diz que as embarcações vinham ao seu redor para ajudá-lo a arrastar até a praia. Ou seja, o milagre estava na frente de Pedro. Aquilo que ele estava há tempos tentando, de repente em uma palavra aconteceu. E aí agora eles estão na praia, e Jesus libera sobre Pedro mais uma palavra. Ele diz o seguinte: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. A partir desse momento, a vida do Pedro nunca mais seria a mesma, porque agora tinha sobre Pedro uma palavra. Tinha sobre Pedro uma palavra. E eu vou te dizer uma coisa linda: a partir do momento que sobre nós tem uma palavra, sobre nós tem um decreto. Quem aqui tem uma palavra sobre si, uma palavra de Deus, uma palavra que recebeu há muito tempo, uma palavra profética, uma palavra de esperança, uma palavra que algo de Deus vai... Alguém tem uma palavra aqui? Sou eu que carrego uma palavra desde sempre. Quem nunca recebeu nenhuma palavra, nunca nada foi declarado sobre mim? Eu vou te dizer uma coisa: o Pedro, ele recebeu uma palavra muito absurda. A promessa, o decreto, a palavra sobre Pedro é: eu vou te transformar. Não é você vai virar você vai acordar e vai virar, não, eu vou te transformar. É um processo onde, lembra do oleiro, coloca a mão no vaso, altera as essências, as raízes e transforma naquilo que ele quer. Só que olha que interessante, o Pedro tem uma rede cheia de peixes, e tem outra realidade sobre ele vindo agora, de repente. Jesus disse: olha, tu era um pescador de peixes, mas eu vou te transformar no pescador de homens. Só que ele tem uma rede cheia de peixes e uma palavra. E aí Pedro toma uma decisão extraordinária. Pedro deixa os peixes e segue a palavra. A Bíblia diz que naquele exato momento Pedro deixou tudo para trás: rede, barco, peixe, e foi seguir a palavra. Eu sempre fico imaginando o que aconteceu com as redes e com os peixes do Pedro. Você já imaginou a confusão tamanha que deve ter dado na praia naquele dia? Uma rede cheia de peixes e sem dono. Eu imagino cenas de como um tomando peixe do outro, brigando, dizendo: não, o peixe é meu, e o outro: não, o peixe é meu.
Porque na vida é assim. Tem pessoas que brigam a vida inteira por aquilo que perece, por aquilo que vai acabar. Assim como na vida tem gente que está esquecendo de tudo o que perece, o que vai acabar, e está indo atrás de uma palavra. No fim, nós decidimos o que norteia a nossa vida. Se é o que está nas nossas mãos agora, ou é o que virá sobre nós a partir de uma palavra. E eu vou te dizer, Pedro tomou a melhor decisão da vida dele, e a vida dele começou a mudar naquele exato momento, e nunca mais foi igual. E eu vou te dizer algo que você vai concordar comigo. Existem cenários que nos marcam muito na presença de Jesus. Dias difíceis e milagres. Nós somos assim. Não sei você, mas eu tenho muitos testemunhos, consigo me lembrar de todos, e só me lembro deles porque foi socorrido pelo Senhor. Então essas memórias são importantes, porque todas as vezes que a minha fé é provada, eu me lembro de tudo aquilo que Jesus já fez por mim. Agora, as minhas histórias estão ficando mais legais, até porque agora eu tenho filhos, e agora a minha fé está sendo passada para os meus filhos, e agora eu já estou vendo o fruto dos meus milagres agora na vida dos meus meninos. Então, agora eu estou experimentando tudo que eu falava, agora já na vida dos meus garotos também. Essa semana meu filho ficou doente, o Joãozinho, mas há alguns meses atrás, 2 eu acredito, o João ficou com uma virose, e começou a vomitar muito. E aí a gente tem um acordo que nós só falamos a verdade para os nossos filhos. Mesmo que a verdade às vezes seja dolorida. Então a gente fala, olha filho, você vai tomar injeção, você vai para o médico, papai vai viajar, a mamãe está saindo. A gente não fica mentindo, contando história, a gente sempre fala a verdade. Porque a gente quer que o nosso filho nunca veja que a nossa fala pode ser dúbia em algum momento. Então se a gente fala sim é sim, não é não, e por aí vai. Isso nos custa um pouco, é caro às vezes, porque é chato. A gente não quer que os filhos só chorem, e a gente normalmente tem que fazer chorar. Hoje eu falei pro meu filho, filho, papai precisa te falar um negócio. Hoje quando você vir da escola, papai não vai estar em casa, papai vai viajar. Mas amanhã, no final do dia, provavelmente o papai já chegue. Aí ele olhou pra mim e falou assim, papai, eu vou ficar muito triste. Aí eu dei um beijo nele e falei assim, filho, mas amanhã o papai tá de volta. Então fica tranquilo. Então ele já sabe que eu vou viajar de verdade, mas que amanhã eu também vou estar de volta. Entende? Mas olha que interessante, meu filho estava lá querendo vomitar. Eu falei pra ele, vomitando muito, né? De manhã acordamos e falamos, filho, olha, infelizmente o pai vai ter que levar você no hospital, pra você tomar soro, você está vomitando demais, e o papai vai ter que te levar. Aí ele falou assim, não pai, eu não quero ir, eu não quero. Aí naquele momento, enquanto ele dizia que ele não queria, ele chorava, eu pensei comigo, essa é uma hora perfeita para apresentar Jesus para meu filho. Aí eu falei para ele assim, filho, olha só, vamos orar? Se o papai do céu curar você, a gente não vai para o hospital. Se o papai do céu decidir não curar você, a gente vai para o hospital e vai dar tudo certo também. Vamos orar? E aí nós fechamos os olhos, e ele tem 3 anos de idade, e o João falou assim, papai do céu, cura eu. E eu no meu coração disse, Jesus, cura o meu filho. Senhor, não existe forma melhor de te apresentar ao meu filho do que vendo o Senhor curá-lo agora, ele sabendo que tu és um Deus de milagre. E quando eu disse amém, meu filho abriu os olhos e a cor dele tinha mudado completamente. Oh, aleluia. E eu disse para ele assim, filho, você está bem? E ele fala, igual bebezinho, ele fala, eu melhorou papai. Eu falei, você melhorou? Melhorou. Eu falei, amor, traz uma banana para ele comer. Ele não estava conseguindo comer nada. Ele comeu a banana, olhou para mim e falou assim, não vomitou papai. E Jesus curou meu filho. Sabe o que é engraçado? Agora ele ficou dodói, sabe o que eu encontrei ele orando? Papai do céu, cura eu. Ele nunca mais vai esquecer que o Deus que o pai dele serve, que ele está conhecendo, é um Deus poderoso para curar, porque agora existe uma memória dentro dele. Jesus cura. O Noah ficou dodói, ele orou pelo Noah, cura o Noah. Já tem uma memória. Ou seja, Pedro tem uma memória, ele faz milagres extraordinários. Só que para perceber que as memórias que Jesus vai inserindo em Pedro são muito doidas, irmão. É muito milagre que Pedro viu. É muito milagre que Pedro foi exposto. É como se você fosse na igreja. Onde que acontece milagre assim normalmente? O pessoal vem para o altar, né? Se você fosse uma dessas pedrinhas de mármore aqui e você ficasse todo o culto vendo os outros recebendo milagre. Pedro viu tudo isso acontecer. Ele estava pertinho o tempo todo vendo os milagres. O cego vê, o paralítico andar, o leproso sendo purificado, sabe? E não foi só isso. Pedro também viveu milagres extraordinários nele. A sogra dele foi curada. Você pode achar que isso não é um milagre, mas é. O que foi? Não entendi. Hoje eu estava rindo dizendo que foi a sogra do Lázaro que falou onde ele estava.
Ai, Jesus, só Deus, né? O brasileiro não tem limite. Jesus curou a sogra do Pedro. É, né? Curou. E Pedro andou por cima das águas. As memórias do Pedro são muito poderosas. Os milagres que ele viveu com Jesus são muito extraordinários. E sabe, nós não podemos esquecer da palavra de Deus sobre nós e das nossas experiências com o Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque a nossa rotina, a nossa vida tenta nos roubar essas memórias. Tentam colocar outras coisas por cima. E quantas vezes nós já nos questionamos dizendo: Deus não me ouve? Como assim Deus não te ouve? Quantas vezes Ele já te ouviu? Deus não faz nada por mim. Como assim? Quantos milagres você já viveu? Quantas coisas poderosas Jesus já fez? Mas nós somos tentados a esquecer. Eu vou te falar, como eu disse, semanas de série eu fico mais sensível e fico, sabe, revisitando algumas histórias com o Senhor. E algumas são muito absurdas. Sabe, acidentes que fomos livrados, curas, nossos filhos, as coisas que Jesus já fez. E agora, eu olho para um homem que não viveu isso de longe, que viveu isso de perto. Eu olho para Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, acordou, dormiu, caminhou, viveu milagres extraordinários. E recebeu uma palavra. Jesus disse: eu vou te transformar em um pescador de almas. Foi treinado para isso. Vou poupar vocês de detalhes aqui, porque a história de Pedro é muito marcante em muitos momentos. Em muitos momentos Jesus tinha o direito de mandá-lo embora, mas não o mandou porque tinha uma palavra para cumprir. Jesus não desistiu de Pedro, porque a palavra dele é um decreto, e ele vela para cumprir a sua palavra. Sabe o que é louco? É que eu durante muito tempo, eu esqueci da palavra que Deus tinha sobre mim. Quando eu era menino, Jesus já falava comigo sobre isso aqui, ó, sobre ser um pregador do evangelho. Mas eu vivia a minha adolescência distante do Senhor. Eu me esqueci da palavra. Mas sabe qual é a loucura? A palavra não se esqueceu da palavra que liberou sobre mim. Eu posso me esquecer, Ele não. Eu posso abandonar, Ele não. Eu posso virar as costas, Ele não. A palavra diz, mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel.